Tudo que tem em cima da terra, abaixo do céu, que Deus criou, o primeiro transporte que ele criou foi o carro de boi. E da onde saiu esse progresso que tem aqui? Um veículo rústico, engenhoso, resistente, elemento mítico da nossa cultura rural. Um trabalhador invencível, o primeiro instrumento de transporte em terras brasileiras. O carro de boi rompeu matas, desbravou o silêncio e o segredo do sertão. Abriu caminhos, formou vilas, povoados. Em meio ao correr dos tempos, o carro de boi não se entregava, não se abatia. E mesmo após tantos anos de incansáveis esforços, o carro de boi ainda sobrevive na imensidão dos campos e no coração dos homens que vivem da terra. Nos primeiros 50 anos de nossa colonização, o carro de boi foi utilizado nas extrações do pau-brasil. Já durante o ciclo da cana-de-açúcar, participou da expansão dos engenhos, das matas carregadas de lenha para as fornalhas, dos canaviais para as moendas, e o açúcar transportado para os portos com destino à metrópole portuguesa. Nossos principais produtos agrícolas eram transportados pelo carro. Seguiam para as cidades, e das cidades chegava o que não se produzia nas roças. Esse valioso instrumento agrário testemunhou grandes acontecimentos e fatos marcantes que nortearam as etapas de nosso desenvolvimento. Participou da marcha jesuítica na catequização do Brasil. Na exploração das minas de ouro, foi escravizado pela ganância do colonizador, mas teve força suficiente para presenciar o nosso mais importante momento. Ao lado de Dom Pedro I, o velho carro de boi proclamou a independência do Brasil. No quadro de Pedro Américo, abaixo e no canto esquerdo, o carreiro acompanha o momento supremo de nossa libertação. Por várias vezes, no entanto, o carro de boi presenciou cenas de sofrimento e horror nas guerras pelo interior do país. Pelo que se conhece, o carro de boi veio com os portugueses logo depois do descobrimento. Então a ideia que se tem é que veio com o Martim Afonso de Souza, né? Ali para a região de Santos e São Vicente. Depois, em 1530. Depois também é certo que veio com Tomé de Souza em 1549 para a Bahia. O Tomé de Souza trouxe bois e gados, né? Primeiro governador-geral do Brasil. De modo que o carro de boi veio, os bois, tá? A utilização foi imensa, porque até então só tinha os índios. E se não fosse o carro de boi, nós não tínhamos o que nós temos hoje, nada puxado pelo carro de boi. Tudo, você precisa de um pau, você pega o carro de boi. Você precisa de qualquer uma coisa, você pega o carro de boi. É igual nós conversamos. Muitos lugares, o carro de boi, o trator não vai, o caminhão não vai, mas o carro de boi vai. Primeiro que seja com a junta de boi só, ele vai lá e tira aquele trem. Se fosse seguir o tratado que havia na época de Tordesilhas, o Brasil seria só um pouco mais que a costa, aí até no Minas Gerais. Com o carro de boi, com os bandeirantes, eles levaram a civilização portuguesa até quase que os Andes, né? Foi o Mato Grosso, o Amazonas, o Acre. O alargamento do território brasileiro se deve muito aos bandeirantes e ao carro de boi que transportava. Se os portugueses descobriram o Brasil, não tem dúvida que o carro de boi ajudou a descobrir o interior do Brasil. Por mais de 400 anos, desde que desembarcou no país,
O carro de boi tem sido um instrumento de extrema relevância para a expansão rural brasileira. Longas viagens de produtos agrícolas só se faziam possíveis pelas rodas maciças do carro, pela marcha resistente e compassada dos animais. Mesmo com a evolução dos tempos, com o advento de importantes descobertas na atividade rural e com meios de transporte cada vez mais modernos, há ainda quem viva do ofício de construção do carro de boi. Um carro de boi bem feito, com todas as peças bem cortadas e montadas, pode ficar pronto em 30 dias. Um dos grandes segredos é saber esperar o tempo certo do corte da madeira. Para a produção das rodas, a sucupira tem a preferência. Das matas até o corte da madeira para formar as duas peças, o tempo de maturação pode chegar a 2 anos. É um trabalho de puro artesanato, que pode dar ao carro uma vida de mais de 50 anos. A minha vida foi ganhando dinheiro, fazendo carro de boi e ferragem de carro de boi. Ainda ganho dinheiro até hoje com isso aí. A minha roça é essa. Antigamente, os antigos diziam que um preço de um carro era o preço de uma junta de boi de guia boa. Então, uma junta de boi de guia, hoje, é valor de umas 3 vacas boas. De 3 vacas boas de leite. Tem muita encomenda, não fica à toa nem um dia e só trabalha no carro de boi. Eu considero os bois como meu amigo, meu companheiro, que a gente trabalha junto dia a dia. Ele nasce, eu vejo ele nascer, cresce, eu amanso, com amor, com carinho. Então eu considero ele como meu amigo e meu companheiro de trabalho de dia a dia. E nós vivemos juntos a vida inteira. Nessas alturas, se fosse um trem que tivesse condição, eu compraria todos aqueles boi que me ajudou a construir a minha vida, a minha casa, meu pedacinho de chão, o que eu fiz para o meu pai, o que eu fiz para alguns companheiros, alguns amigos, meus filhos. Eu compraria tudo e botar lá dentro do meu pasto, deixar morrer de velho lá, agradecendo eles, para que ninguém comesse eles pelo que eles fez por mim. Valeu a pena, porque eu nunca fiz para eles, apenas judiei com eles. E eles apenas me ajudou. Eles nunca judiaram comigo. O carro de boi está na nossa veia, está na nossa cabeça, está no nosso sangue, está na nossa alma, está na nossa família. O carro de boi não morreu. O carro de boi existe aqui. Menos, mas o carro de boi existe aqui. O carro de boi corta estradas, rompe a terra batida, viaja pela imensidão do cerrado. Ora em comboios, ora solitários. Respiram a poeira do mato e transformam a paisagem do sertão. O destino previamente traçado é a festa do Divino Pai Eterno em Trindade, interior de Goiás. E viva o Divino Pai Eterno! A cidade recebe o maior desfile de carros de boi do país. Neste ano, foram mais de 300 carros inscritos. A festa religiosa atrai fiéis e devotos. E quando os primeiros carros rompem o portal do carreiro, a multidão acompanha com olhares crédulos e humildes o caminhar harmonioso de 2, 3, 4, inúmeras juntas. De um modo geral, o nome do carro de boi, dos bois de carro, é formado por 3 sílabas, sendo importante a tônica. A tônica, porque através da tônica o carreiro realça a tônica na hora que está comandando e chamando a atenção. E o boi, a gente tem a impressão
que ele sente bem quando fala o nome dele. Ele, ainda que pareça incrível, ele entende. Aquilo que eu sempre falo, o boi carreiro, ele não fala português, mas entende o português. Tem certas palavras que são básicas, que faz andar. Vamos dizer aquele vamos, quer dizer, vamos para frente, né? Fasta, oa, espera um pouco, né? Que significa oa, de modo que é o seguinte, o boi carreiro, ele tem esse jeito, sabe? Os que não são bois carreiros não têm. Para entender o modo de pensar e agir de um boi carreiro, é necessário entender a natureza desses animais. Para o grande escritor mineiro João Guimarães Rosa, boi de carro pensa, sonha e fala. Em Sagarana, ele descreve a conversa de um grupo de bois de carro que levava uma carga pelo sertão mineiro. Um deles, o Canindé, dizia que os bois soltos não pensam como homem. Só nós, bois de carro, sabemos pensar como homem. Ao que o boi realejo replicava: podemos pensar como homem e como os bois, mas é melhor não pensar como homem. Eu tenho uma história para me contar de 2 boi que nasceu e trabalhou junto a vida inteira, até ficar velho mesmo, aí uns 12, 13 anos. Aí deu um acidente com um, ele morreu. Não morreu, mas teve que sacrificar ele o pinheiro. E ficou outro, trabalhava com ele lá junto, a certa lá, que era o chibante, ficou andando aí lá na fazenda, coitado, perdido, para baixo, para cima, vinha num lugar, ia no outro, com que estava caçando um troço para comer, para andar. Aí um dia nós estávamos almoçando lá na fazenda, do lado de fora da casa. Aí ele veio lá do lado da bomba d'água, veio devagarzinho, devagarzinho. E eu tinha mudado a caveira do outro boi lá pro cio lá embaixo lá, e pendurei ela numa trava lá. Aí ele chegou lá de Balacô, ficou olhando aquela caveira do outro companheiro dele. E o boi tampou, saiu água no boi para tudo enquanto é lado. Assim, chorando mesmo, e continuou lá chorando, tem prova, tem tudo. É uma opção de gente que viu isso lá na fazenda, lá o boi chorando por causa do outro que tinha morrido lá. E eu chorei mais que o boi, ó. Chorei não, é só eu falar, até hoje ainda me dói assim por dentro de coisa, de tristeza. O dia que eu morrer, eu quero ir lá para São Pedro, quero ir dentro de um carro de boi. Se tiver condições, Deus vai me levar dentro de um carro de boi e chega lá e me coloca lá no lugar de eu ficar dentro de um carro de boi lá, e ao menos para me olhar ele. Se eu não puder carregar, ao menos olhar ele, eu quero. O carro segue sua viagem sem fim. E assim corre o tempo, as estações, o dia após dia. Seu canto nostálgico ainda ecoa na atmosfera do Brasil rural. E é por tudo isso que o carro de boi ainda sobrevive, incansável, imbatível e imortal. A gente ia cantando: de madrugada vai o carro a carrear, vou vendo a lua, ouvindo o carro cantar. Oi, Vitalina, oi, Juvenal, é hora de tirar leite que o bezerro quer mamar. Eu ia de candeeiro na frente da fazenda para o povoado. O carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão, suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira do meu sertão. Olha seu moço a boiar,